Graça e paz, irmãos. Eu estou aqui para mais uma reflexão e hoje eu acompanhei de perto os acontecimentos no nosso Brasil, envolvendo aí as nossas autoridades. De um lado, o ministro da Justiça, Dr. Sérgio Moro. Do outro lado, o presidente da República, Jair Bolsonaro. E nós sabemos que o nosso país agora está vivendo um momento de uma crise na saúde, provocada por este vírus, o Covid-19. Mas ao mesmo tempo é uma crise também financeira, porque afeta financeiramente o nosso país. Mas não só é o nosso país, outros países do mundo estão vivendo um momento assim também. A questão com relação ao Brasil é que nós percebemos aqui já há algum tempo também uma crise institucional. Nós olhamos as três esferas de poder, o executivo, legislativo e judiciário, e nós não estamos vendo eles alinhados, eles já não conseguem se entender. Mas além de ser uma crise institucional, também é uma crise política. Nós estamos vendo os homens aí serem tomados de uma prepotência terrível de uns para com os outros. São tomados de uma onipotência que somente é própria daqueles que se acham uma divindade. Meus irmãos, isso é terrível. E aí eu comecei a me lembrar da história de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor ele foi afastado do seu reino, tirado do seu trono e viveu como louco durante algum tempo, porque ele foi tomado dessa prepotência, dessa onipotência e não soube bem dizer ao Rei dos céus. E o texto que nós encontramos, o momento exato em que ele reconhece isso e ele louva a Deus e bendiz a Deus, está no livro de Daniel, capítulo 4, e versos 34 e 35, que eu quero ler com os irmãos, que nos diz assim: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu e nos moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Nós observamos que no final deste processo que aconteceu com Nabucodonosor, aqui ele estava reconhecendo que o domínio de Deus é um domínio sempiterno. É aquela ideia de um domínio que não acaba nunca, eterno, sempre. Ele não tem fim, mas ao mesmo tempo essa expressão sempiterno também traz uma ideia de algo que é inabalado, que permanece perene. Então assim é o domínio do Senhor nosso Deus sempiterno. Mas ele reconhece também que o reino de Deus, esse reinado do Senhor, é de geração em geração. Então os homens vão nascendo, os homens vão morrendo, mas um permanece realmente dominando sobre tudo e sobre todos, que é o Senhor nosso Deus. Nesse texto, Nabucodonosor, mesmo sendo um importante rei, ele reconhece que todos os moradores da terra não são nada. Nós não somos nada. Era o que cada um deveria reconhecer, seja juiz, seja ministro, seja presidente, seja pastor de igreja, seja você como um profissional ou um empresário, um funcionário, não importa, nós precisamos reconhecer que nós não somos nada. Ele reconhece aqui também que Deus governa, a sua autoridade está sobre todas as coisas. Quando ele diz que ele exerce esse governo e essa autoridade sobre todas as coisas que estão nos céus e sobre todas as coisas que estão na terra. E o texto vai mais além ainda quando Nabucodonosor reconhece que ninguém pode deter Deus. Deus, ele tem um firme propósito e ele vai levar adiante o seu plano, o seu propósito, e não há quem ele possa deter. O texto diz também que ninguém pode lhe questionar e perguntar: que fazes? Quem pode chegar diante do Senhor nosso Deus e perguntar por que é que ele tem agido assim? Pelo contrário, nós temos é que nos questionar a nós mesmos. Por isso, irmãos, o crente, ele acompanha todos esses fatos muito atento a tudo que está acontecendo. Acompanha os fatos, os acontecimentos também numa postura de oração. Mas ao mesmo tempo, nós acompanhamos tudo, convictos
de que só existe um reino, só existe realmente um domínio, só existe um que exerce autoridade sobre todos, que é o Senhor nosso Deus. Por isso, meu querido irmão, minha irmã, eu quero dizer para você neste momento, louve ao Deus dos céus, glorifique ao Rei dos reis, bendiga ao Senhor nosso Deus, e certamente a autoridade de Deus sendo sobre a tua vida, nenhum inimigo vai se abater sobre você, nenhuma situação vai fazer com que você deixe de receber as bênçãos do Senhor e deixe de fazer com que as suas promessas se realizem sobre a sua vida. Seja também um cidadão dos céus, faça parte do reino de Deus, e do restante aqui neste mundo vamos usufruir com os olhos temporais, porque na realidade, irmãos, o que Deus tem prometido para nós é muito mais precioso e é eterno. Que Deus abençoe os irmãos, e em outro momento estaremos juntos mais uma vez.